Beleza, pessoal? Tudo bem com vocês? Bater um papo com vocês aqui onde eu fiz uma postagem bem polêmica de algumas peças na página, tá? Antes de eu falar o que eu vou falar aqui, uma moça fala comigo na página, ela fala assim: Júlio, mas também com o preço que eles estão pagando na confecção, as costureiras têm mais é que fazer isso mesmo, tá? Nós vamos falar aqui um pouquinho de esperteza de empresa, gente que às vezes vai costurar e não sabe desses detalhes também, que às vezes nem está sendo esperto, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre custo de linha, custo de produção, malandragens na costura. Primeira coisa que eu vou denominar com a malandragem é bem claro, isso aqui vai para empresas grandes. As empresas grandes, quando elas vão te pedir produção, o que acontece? Não bate aí não, dona Dulce. As empresas grandes, quando vão te pedir produção, o que acontece? Elas vêm te trazendo um monte de vantagens, te dou tantas mil peças, a linha é sua. Só que a linha, ela faz parte do produto, tá? Então a lógica é que a linha, como assim como o tecido faz parte do produto, a linha faz parte do produto, ela é parte do tecido. Então essa é a primeira malandragem que eles arrumaram de colocar sobre nós, ou seja, o custo de linha. Em determinadas situações, às vezes a gente para e faz o cálculo e vale a pena, tá? Vamos dar um exemplo. Um cara que produz 1000 peças e tem um preço bom, talvez para mim trabalhar com ele, compensa para mim trabalhar com ele com uma cor em 1000 peças, eu assumindo uma cor. Vou estar trabalhando mais barato, mas em compensação eu tenho uma produção que vai pagar o meu dia, tá? Então é normal que às vezes a gente negocie e eu fico com o valor de uma linha. Lembrando que eu só assumo duas cores de linhas, pretas e brancas, o resto não é obrigação minha. Então se o cliente traz um lote com uns 10 cores diferentes, é complicado, porque assim, ó, às vezes o cara traz aquele lote para vocês que é costureira, primeira malandragem, eles vão lá e compram aquele monte de saldo, picam aquela coisa toda e leva para você e fala que quer as peças. Você é inocente, você pega a produção, mas você não sabe. Dona Dulce, para você alimentar uma máquina, quanto você gasta só uma overlock de linha? São 2 balões, que é chamado poliéster, né? E uma linha da agulha que é o algodão ou poliéster, né? Isso vai dar em torno de uns 10, 12 reais? Não. Não, pequenas, tá? Vamos calcular. Vamos falar assim, ó. Vamos fazer o cálculo sobre uma overlock e uma cobertura, então. Ou seja, a galoneira. Isso. Certo? Ela trocando linha em casa. Então vai precisar de 3 linhas balão, que é de poliéster, né? Que vai no looping, os fios. Que vai no looping. Então você vai precisar de 3 balões de 100 gramas. Pra tocar uma overlock e uma galoneira, tá, gente? 2. Tô fazendo cálculo pra poder pegar, pra fazer uma cor. Tá. Então vamos supor, ela vai precisar de 3 linhas de fio balão pra colocar nos loopings e 3 algodão. Certo. Ou seja, 6 cones de linha pra galoneira e uma pra overlock. Certo. Então quer dizer, um cone de linha da de 2.000, ela custa na faixa de 3,60 cada. Então são 3. Dá 10,80. Isso. E aí você precisa de 3 balões, custa 5,40 cada. 5,40? R$16,20. 16. Mais R$10,80, R$27 em uma cor. Isso. Aí o cara te traz 5 peças num lote com uma Aí cor só, você já 5... perdeu, você já... Não, aí vamos colocar que seja 5 cores. Então de linha vai gastar R$135. E quanto que é o valor da peça? São 100 peças que eles querem pagar na faixa de R$1, R$1,20. Não paga sequer Ela a não linha. paga a linha. Tá? Então essa é a primeira malandragem que acontece aí, que as empresas... o que acontece muito, gente? Ó, eu vou falar dessa primeira malandragem, e essa malandragem, ela tem malandro por trás de malandro. O que acontece? Um cara vai dentro de uma empresa e assume uma produção e repassa o serviço para você. E na hora que ele te repassa o que ele calculou lá na linha, ou do lote inteiro, ele está repassando para você. Você entendeu? Então essa é a primeira malandragem, vocês devem ficar atentos aí com a questão de costura, vocês que são iniciantes. Outra coisa é o seguinte, você que é novato, que não tem essa malandragem, porque também tem gente que não é malandro, que realmente não conhece o que está acontecendo com o nosso cliente, é inocente. Então você corta ali, eu quero uma camisa vermelha, uma branca, uma coisa, e leva para a costureira fazer e você fala, não, a linha é sua. Você cabe em 2 coisas, a costureira pode fazer e ter a linha em estoque, mas ela pode fazer uma tremenda cagada e colocar a linha lá. Mas ela fez a cagada e eu tenho que pagar ela? Não.
Aliás, tem. Tem que não pagar. deu a linha? Você não deu a linha. Por outro lado, você fica na mão da costureira. Não adianta falar que a costureira é ruim se você não calculou esse tipo de coisa. Outro detalhe sobre linha. Todo mundo pensa assim, a linha é vermelha, então eu posso usar. Linhas têm que casar de acordo com o tom. Então sempre há necessidade de você comprar a linha. Salvo, a gente só mistura linhas em acabamentos muito especiais. Tá? Em acabamentos muito especiais. Então às vezes a gente tem uma estampa preta que é um detalhe, aí faz um detalhe com a linha ou algum trabalho especial com a linha aparente na cor da estampa, mas nunca se pode misturar linhas, tá? Então essa é a primeira malandragem que as empresas fez, que não, eles fingem que não vê, e vocês entram sem saber que uma querendo dar o prejuízo na outra, né? Aí pega o preço mais barato e faz uma cagada, outra hora ela acha que dá para ser feito, mas a verdade é, a linha tem que ser calculada com a produção, tá? Então ela tem que ser calculada no valor do produto. Se você está levando serviço para a costureira, você não pode aceitar o serviço de outra tonalidade de linha. Ah, Júlio, eu posso, o produto é meu, só que o seu cliente final pode te devolver. Então fica a dica para quem está comprando camiseta, esse tipo de coisa, se as linhas não estão batendo com o tom da sua camiseta, devolva, tá? Porque é peça de segunda, é peça barata, né? Então isso é uma coisa que é bom para a gente falar, porque o cliente final, na hora que compra um produto nosso, ele sabe que está comprando um produto de qualidade. Também para que a gente possa sair dessas malandragens, porque essa questão da linha, tem uma moça que falou comigo, dona Dulce, a moça falou comigo ali naquela postagem na página, ela falou comigo assim, Júlio, olha, também com o preço que eles pagam, fica justo para entregar o serviço desse jeito. Não, não é justo. Não é justo com os outros profissionais, Nem porque com tem ela própria. e nem com ela própria, vai trabalhar sempre com preço baixo. Não vai ser reconhecida pelo trabalho nunca, alguém vai falar, fulano fez isso pra Isso, mim, e detonou todos minha nós vamos ser julgados da mesma forma. É. Você está começando a dar seus passos, olha, não está valendo a pena trabalhar, simplesmente, se não bate, se eu vou fazer 3 peças num tom e não justifica eu comprar a linha, eu falo para o cliente, olha, não justifica. Não é, você tem em estoque, não é porque eu tenho uma linha em estoque que ela foi de graça, tá? Então é o seguinte, não é. Então essa é outra ilusão que passa para você. Você tem a linha preta e branca, se você tiver eu te dou serviço. Não. Não é por você ter que você tem que dar ela de graça. Você tem que vender ela com a peça. Então isso é uma malandragem, e é uma malandragem antiga, porque quem é um pouco mais antigo sabe que antes a gente recebia o trabalho e recebia a linha. Depois passou-se a colocar isso. Tem que se levar em consideração as produções grandes. Produções grandes funcionam de forma diferente, porque a gente compra a linha por atacado, então baixa custo, tem esse detalhe, eu mando fazer a linha para produção, então tem todos esses detalhes, né? Então produções grandes não entram, mas você que está entrando na costura agora, o cara vai, mas eu trouxe 100 peças para você em 5 cores. Olha, vou te falar contigo. Primeiro, pegar um lote com 5 cores significa que você vai perder muito tempo nele se ele for pequeno. Só com trocas de linhas. Às vezes eles colocam 5 cores de linha e colocam assim, uma amarela T, uma amarela G e uma amarela M. Não tem condição, tá? Então é o seguinte, e as 5 não, eu já vi lotes com 10 cores de linha. Já peguei lotes com 20 cores de linha de 5.000 peças e voltei para trás. Você lembra disso? Lembro. Eu não pego, tá? Por quê? Porque vai no fim, quando você for fazer conta entre custo de linha e produção, você está tomando prejuízo. Outra malandragem que tem muito é que às vezes, é igual eu falei, tem gente que pega a produção e passa para você. Aí você coloca qualquer cor de linha, você trabalha com a linha trocada. Primeira, se essa produção é muito grande, você pode prejudicar outros profissionais, né, que vão estar entregando o serviço certo, se você trocar a linha, se você modificar a peça. Aí o que acontece? Corre o risco do cara não receber e não te pagar. E é onde aparece muito cano para costureira, tá? Acontece muito isso. Às vezes a produção é grande, um trabalha fora do padrão e acaba com o serviço com todos eles, tá? Então essa é a primeira malandragem. Para a pessoa que está iniciando, você que está iniciando, que é novato, que está querendo fazer uma peça legal, quero colocar minha marca, pensa assim, ó, se você vai fazer 100 peças, dividir
100 peças sobre o valor final do produto é muito mais fácil, o custo da linha nesse valor final do produto é muito mais fácil do que você dividir 100 peças nas costas da costureira, porque você está matando a sua própria base. E a costureira que está trabalhando para você não está tendo lucro. Costureiras, parem de assumir linha. Diga, olha, façam umas contas de quanto, mas eu tenho em estoque aqui, aí eu vou usar a minha. Você pagou por ela da mesma forma. E se acabar o seu estoque, se um cone não der, você vai ter que comprar e vai estar perdendo na produção depois. Então, produções pequenas, vocês que são novatos, eu não estou falando para costureira quando eu digo novatos, não. Se você quer ter um produto de qualidade, calcula a linha, porque diluir ela no valor final da peça é bem mais fácil e você tem um produto bem melhor. Por outro lado, se você forneceu a linha correta, se a costureira trocou, tirou, levou, porque costureira que leva a linha também de produção, tá? Você não devolve, né? Não devolve. Você usou a linha do cliente, pega a linha, devolve, tá aqui sua linha, tá aqui tudo direitinho, tá? E ele vai ter confiança e vai voltar de novo. Vai voltar de novo. Então é o seguinte, então tem que haver essa honestidade entre... Por outro lado, para você que é novato, você que está pensando em comprar a malha, às vezes você está com o seu investimento aí, tem uma moça que falou comigo que gastei R$1.000 e perdi ele todo. Às vezes não pensou no negócio desse porque entregou um serviço porcaria para a costureira fez de qualquer jeito, porque sim, tem profissionais porcos de todos os jeitos, gente. Tá? Então fica a dica para vocês. A linha pode e deve ser negociada de acordo com o volume de produção. Linhas de cores é obrigatório que você calcule para você não ter, primeiro, uma peça com linhas totalmente desiguais, não ter um produto final ruim, poder competir poder melhorar a tua marca. Então é o seguinte, às vezes não é um custo tão alto, né? Então vale a pena você investir nisso, nesse pequeno detalhe, porque se depender de mim, todos esses detalhes eu vou passar a mostrar aqui. Eu vou fazer um vídeo, a moça me pediu um vídeo, dona Dulce, sobre revisão. Só que um vídeo sobre revisão de peça, para ela poder entregar para avaliar os defeitos, depende de peça por peça. Cada peça tem um padrão de revisão. Então é por isso que às vezes eu mostro uma camiseta, mostro igual eu mostrei a calça do exército trocada lá. Às vezes eu venho aqui e falo isso, a pessoa fala, Júlio, mas está mostrando defeito. Sim, nós temos que melhorar. Olha, se você está na costura e não quer melhorar, sai dela. Sai dela, porque nós estamos buscando melhorar. Nós estamos aqui passando informação para melhorar e não para atrapalhar. Concorda comigo, dona Dulce? Então é o seguinte, e pior de tudo, sabe o que é? É que às vezes a pessoa vem conversar com a gente e acha, porque teve um sabor com esse tipo de coisa, né, de não receber. Gente, a gente conhece muito cliente que para fazer uma camiseta, ele passa horas na estrada para vender. Você entendeu? Eu conheço pessoas que para poder colocar as coleções deles, cara, passa o dia inteiro, sábado, domingo, feriado, trabalhando, levando corte para costureira. Você entendeu? A gente conhece esse tipo de pessoa, né, dona Dulce? Então é o seguinte, também tem que olhar o esforço do cara, porque não é só fazer a peça, tem que vendê-la, e vendê-la é difícil, é concorrido. Então como é que nós podemos ajudar o nosso cliente? É tendo esse diálogo com ele, aonde nos custa, aonde custa para eles. E olha, é safadeza sim das grandes marcas que tiraram do custo do cálculo da produção, tiraram o custo de linha. Aí o que aconteceu? Os pequenos aderiram à ideia e por isso agora nós temos uma produção que está uma porcaria, que a gente não sabe definir o que é uma peça boa, o que é uma peça ruim. Sabe por quê? Porque gente pequena, não é que eles estão sendo errados porque quer, é porque estão sendo induzidos pelo valor de peça. Uma peça custa 90 centavos. Sim, uma peça pode custar 90 centavos, desde que se produza muito dessa peça, aí compensa comprar a linha com uma peça de 90 centavos, desde que o cara fala, olha, eu tenho potencial e garanto. Agora um cara que vem trazer para você, igual a moça falou aqui, mas o cara traz a peça por 90 centavos e ainda ganha mais que nós. Deixa eu falar com vocês, não peguem serviço repassado. Não peguem serviço de quem vocês não conhecem. Outra malandragem que está acontecendo com costureira, que tem costureira que acha que está sendo esperta, né? E ela fala assim, agora eu peguei um cliente, eu corto o modelo, faço isso e aquilo. Minha filha, você não está lucrando com isso. Você está assumindo o serviço dos outros, sabe?
tem que sobrar a responsabilidade. É isso. Tem outros caras que levam para a costureira e ainda quer que a costureira dobra e embala. A revisão final é responsabilidade do cliente, porque é ele, do cliente que eu digo, do cliente, o cara que te trouxe serviço. Por quê? Porque ele que fez a venda, ele tem que ter revisão. Gente, ó, é assim, ó, você que está começando, você que é costureira, você tem que entender que você tem que fazer um serviço. Ah, mas o preço é baixo. O preço é baixo, não faça, você está tomando prejuízo, para que você vai trabalhar baixo? Simples assim. Se você está levando para a costureira, eu vou economizar na linha. Talvez você não vai estar economizando na linha quando você está ali recebendo um produto. Então sua economia, porque pior de tudo, você está gastando mais caro, porque você está gastando tecido, corte, gastando seu tempo, gastando tudo isso, e no final não vai receber o produto. Não adianta falar para a costureira que você não vai pagar, porque se ela trabalhou, você tem, por lei, a obrigação de pagar. Tá? Então é o seguinte, então é melhor que você leve bem claro para a costureira, olha, essas linhas não podem casar. Se você levar tudo por escrito, levar a linha para ela e receber um produto porqueira, ela tem que te indenizar. Sabe? Ela tem que te indenizar. Você entendeu? Por quê? Porque você levou tudo para ela, entregou tudo bom e recebeu um serviço porqueira, ela tem que te indenizar. Então cabe o bom senso da gente. Na realidade, nós não estamos querendo aqui falar de serviço porco, serviço ruim ou disso daquilo. Nós estamos aqui tentando melhorar o entendimento de todas as partes. Porque sim, tem muita esperteza nesse mercado, tem muito nego que acha que é esperto e acaba no final tomando prejuízo, e tem muita gente inocente. Gente que é inocente, está com boas intenções com a costureira, mas não sabe como funciona o mercado e acha que o custo de linha é da costureira. Só que às vezes ele tem pouca produção e recebe um serviço todo trocado, como é o caso do cliente que nós falamos. Então fica o bom senso aí. E eu acho, e eu repito, e eu deixo claro, que mesmo em produções grandes, eu afirmo, tá, em alto e bom som, que mesmo em produções muito grandes, a linha é cálculo de custo de produção e não cálculo de custo de trabalho de costureira. Pode haver uma negociação? Depende, tá? Cabe aos dois chegarem e entrar em concordância. Mas eu não assumo mais que linha preta e linha branca, porque essas duas linhas a gente não perde ela em estoque. Amarelo, vermelho, rosa, eu tenho chumbo lá de 10, 20 anos guardado, né, dona Dulce? Tem bastante guardado. Linhas de agora, produção de inverno, linha de inverno, produção de inverno, quer ver? Azul marinho, a marinho até usa muito, né? O marinho, preto, marrom, verde, musgo, você usa bastante no inverno. Não, o verde musgo eu tenho de 16 anos guardado. Verde musgo nem tanto, tá? É o preto e o branco que vocês devem assumir. E se o lote é muito picado, façam o seguinte, deixem claro para o cliente, olha, eu vou utilizar outro tipo de linha, você aprova? Entendeu? E se você não aprovou, saiba, você levou para cliente muito pouco, que às vezes, para costureira, muito pouco, que às vezes não compensa. Comprar linha para 10 peças não compensa o custo de produção. Abraço para vocês, fiquem com Deus e fui. Tchau. Fala tchau pro pessoal da Ana Dulce. Tchau, pessoal. Falar o que, né?